Olá! Então, começando mais um Pode Mais Elas. Agradecendo quem nos acompanha, que tá tão bonito isso, né? Quem dá tanto feedback. E hoje um tema muito lindo, e a gente tem especialistas na mesa. Comunicação não violenta. O que é isso? É possível a gente se comunicar de forma não violenta numa sociedade que está provocando a gente o tempo todo para a gente reagir de uma outra maneira. Mas isso tudo a gente vai tratar de uma forma muito amorosa, não violenta hoje, aqui com a Luciana Bruni, que é uma estudiosa do tema. Mesmo, não é mesmo? Com certeza. E a Anete Roese, psicóloga, naturalmente imersa nesse conteúdo também, tão importante nas relações humanas. Ajudando as pessoas a agirem de forma não violenta, de certo modo também. E aí, mulheres? Pois é, então vamos nos comunicar de forma não violenta no nosso bate-papo hoje? Eu até estou respirando um pouco mais e me controlando o meu ímpeto de ser tão enérgica nas palavras, para ver se eu me enquadro um pouco mais hoje no tema e não destoo tanto dessa atmosfera carinhosa que se instala aqui. Eu tenho certeza de uma coisa, que todas vieram numa sintonia que nos traz a esperança de que nós vamos conseguir. Se não conseguirmos, ao menos vamos nos dedicar bastante, porque tá todo mundo de verde aqui. Se alguém não tá de verde, por favor, retire-se. Quem não vem de verde tá fora. Sem combinar, né? Agora, Cíntia Schmidt, você também conhece esse tema, não é mesmo? Comunicação não violenta. Olha, eu vou te dizer, Anete, que eu gosto do tema, acho ele extremamente importante e a gente tenta aplicar no dia a dia. Mas, claro, não estou no nível de especialista que está a Luciana. Então, aqui hoje a gente vai aprender muito com a Cláudia Bruni, jornalista bancária, que também vai bater um papo com a gente aqui sobre comunicação não violenta. Que eu vinha pensando sobre isso quando me dirigi aqui para o estúdio, exatamente sobre um aspecto que eu acho que muitas pessoas podem se identificar quando estiverem ouvindo, qual é a nossa dificuldade no momento de comunicar, que a comunicação não violenta não seja a forma natural de nos comunicarmos. O que impede que a comunicação que a gente tem com as pessoas seja naturalmente não violenta? Por que quando a Cíntia vem conversar comigo, eu vou ter algum tipo de conduta, de fala, de postura que seja não violenta? Ou por que eu vou me conduzir à violência? E eu vinha pensando, como nós temos que nos disciplinar a sermos não violentos? Por quê? E a gente não tá E a gente não tá falando de boxe, a gente tá falando de comunicação. E daí eu acho que é bem importante, a Luciana vai poder nos apoiar muito nisso, talvez trazer um pouquinho do que é esse conceito, né? Porque quando a gente fala comunicação não violenta, por natureza, né, o nosso cérebro já remete a gente precisar ir para agressão. E eu acho que é uma forma que vai de forma diferente, não é o encontro disso. Então, Luciana, se tu puder também trazer um pouquinho para nós. Importante, porque o senso comum nos leva a pensar isso, que ser violento é aumentar o tom de voz, é gritar, é ter uma expressão agressiva, ou mesmo ser violento fisicamente. Muitas pessoas tomam... É natural que as pessoas, quando escutem comunicação não violenta, façam essa relação. Mas a CNV, ela vai muito além disso. Aliás, ela inicia antes. Vamos dizer que este é um dos pontos, que talvez seja o nosso objetivo final, talvez. A gente conseguir não ser violento com o outro, encontrar estratégias para que isso não ocorra. Mas muito antes disso, entra o autoconhecimento, que para mim... É a base principal da CNV. Eu vejo ela como uma ferramenta para nos conhecermos, nos compreendermos, ajustarmos a comunicação conosco, para depois, sim, tentarmos aplicar isso nas nossas relações interpessoais. Porque simplesmente eu tomar como
objetivo agora, ou como desafio, ou como necessidade, eu não vou ser violento, que nem a Cláudia brincou aqui, vou me controlar, vamos nos controlar para não sermos violentos, é uma violência. É uma violência comigo mesma. Porque no momento que eu tenho esse instinto, que eu sinto essa necessidade de me expressar daquela forma, e eu não tenho um outro caminho alternativo ali, eu acabo sendo violento comigo quando eu tento travar isso. Porque a CNV, ela nos ensina a fazer o oposto. Não é controlar a raiva, não é esconder a raiva, esconder os sentimentos que brotam, que chegam. Não é ignorá-los, não é a gente fazer de conta que eles não existem, como a gente é ensinado muitas vezes na infância. E é justamente o oposto. É olhar para dentro de si, claro que isso exige um primeiro momento, uma primeira ação da gente conseguir não reagir. O primeiro passo é esse, é ter o objetivo de apenas observar, sem sair reagindo, sem sair julgando, já buscando culpados, para num segundo momento tentar identificar o que eu sinto, qual é esse sentimento ou estes sentimentos que brotam em mim, para só depois disso ir para os passos seguintes, que eu não vou falar tudo aqui agora, porque eu creio que é muito complexo, assim, mas são etapas, né? Alguns chamam de 4 passos, tem outras formas de trazer isso, mas são etapas que se fazem necessárias. Eu preciso olhar para os meus sentimentos, acolhê-los, compreendê-los, porque cada sentimento que vem em mim, que surge em mim, cada coisa que eu sinto, diz algo sobre mim. E geralmente não é sobre o outro, é sobre mim. É uma necessidade minha. Essa é a maior dificuldade. Porque olha só, eu ouvindo a Luciana falar e pensando, né? Acontece determinada situação e eu fico com raiva, não gosto, fico insatisfeito com a situação. É muito mais fácil eu criticar, julgar a situação ou outra pessoa e reclamar e me posicionar contra, do que fazer uma reflexão do por que afinal isso está me incomodando? E aí mexer em feridas, em traumas, em preconceitos, em fragilidades minhas, né? Aí eu tenho que me encarar e ver que, na verdade, eu é que estou sendo, né? Complexo, porque a gente aprende muito cedo, parece que na sociedade, a compreender que a gente deve solucionar conflitos de forma violenta. E aí, começando da coisa mais simples, né, vamos pensar na educação de crianças, na vida dentro de casa, na relação entre adultos, até os grandes conflitos, né? O modo como nos relacionamos em sociedade, nas relações entre homens e mulheres, entre brancos e pretos, enfim, essas categorias, né? Até os grandes conflitos de ordem mundial, né? Como a gente, pode pegar o chinelo e pensa que a gente vai educar uma criança com um chinelo, o que a gente pensa dos jovens, os pelo poder, pela força, né? Pela força, né? Pela agressão física ou verbal, né? Nos pequenos conflitos e nos grandes conflitos, né? Como é uma estratégia o uso da violência para a solução de conflitos. E aí tem uma pergunta, Luciana, que depois em algum momento você vai contar pra gente, assim, que eu sei que você tem muito mais clareza sobre isso. Tá, então como fazer se a gente não faz assim? Como fazer para que a gente tenha outras estratégias à mão para agir de forma mais construtiva que não... Mas o que eu vejo assim como bem importante é quando a Luciana traz essa questão do autoconhecimento, do quanto nós precisamos olhar para nós. E a Cláudia fez a referência que não é uma coisa fácil, porque a gente vai olhar para várias coisinhas que talvez não estão bem resolvidas, né? Ou talvez a gente ainda nem queira resolver, porque daí a gente fala dessa questão da autorresponsabilidade. Eu tenho que entender que qualquer coisa que eu faça vai gerar um movimento no outro. E quando eu entendo essa perspectiva, eu consigo, né, também perceber, isso está acontecendo porque algo eu emiti. É aquela velha história, toda ação gera uma reação, perdão. Então, eu vejo que tu falaste antes, né, Anete, de que como é que a gente pode aprender a fazer diferente
E até porque nós somos ensinados, né? Se a gente pensar em tempo de escola, eu me lembro que meu pai às vezes dizia quando a gente ia pra escola, e eu sei que ele não fazia apologia à violência, mas dizia, olha só, se vai pra escola tu não briga com ninguém, mas se bater em ti, tu bate de volta, ou seja, a defesa tá muito ligado a isso, né? Tipo, reage, tem que reagir, não pode ser mole. Não pode levar desaforo para casa. E então, ou simplesmente ficar quieto. E daí a gente também ensina a não lidar com o conflito, que é muito do que a Luciana trouxe. Quando eu reprimo isso, faço, em algum momento isso vai vir, de alguma outra forma isso vai aparecer. Para mim é muito claro que a comunicação não violenta não significa aceitar tudo. Não. E deixar o outro se impor e ser submisso, omisso, bonzinho, que nós já falamos num outro podcast. Voltem lá, quem não ouviu, ouça o podcast sobre ser bonzinho. E eu acho que não tem nada a ver com isso. Né, Luciana? Não é uma... Eu não respondi a tua pergunta lá do início, né? E a primeira palavra que me veio, porque nós não conseguimos naturalmente não ser violentos, para mim a palavra cultura. Cultura e, por consequência, a educação que vocês vinham debatendo. Por quê? Porque isso é muito forte dentro de nós. Isso não é uma coisa da nossa geração, isso vem de décadas, né? Muito mais séculos, né? Porque há quanto tempo a sociedade luta, né? E se a gente olha, tem guerras e tudo mais, né? Se a gente olha agora, no tempo atual, ainda temos conflitos neste patamar, neste padrão. E a gente é ensinado desde pequeno nessa dualidade, né? De alguma forma, a gente poderia chamar, porque ou dá um conflito, quem é o culpado? Ou então, quem errou? Certo e quem tá errado. Então é sempre isso, certo, errado, né? Quem foi, quem não há... Vítima, culpado. Exato, bom, ruim. Não há um meio termo. Então, e nós somos educados para não errar, né? Então, assim, nesse processo de evoluir na comunicação não violenta, nós precisamos, em algum momento, aprender a lidar com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com as nossas incapacidades. E aí, no momento que eu, desde criança, eu tenho que tirar notas boas, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que vencer no jogo de vôlei ou de futebol, para ser amado, para ser reconhecido, para ser orgulho da família e tudo mais que nós vemos nessa cultura em que a gente está inserido, isso é muito forte dentro da gente. E a gente multiplica, o ambiente transforma. A criança pequena, não adianta você falar para uma criança não grita gritando, porque se ela grita é porque ela tem alguma referência de gritos. Ela tem um entendimento de que gritando ela vai ser ouvida, né? Ou que ela vai conseguir o que ela quer. Porque talvez o pai ou a mãe gritando consigam fazer ela atender, né? Então, assim, a gente tem essas referências, isso nos acompanha, e a gente não tem referências do contrário. Então, onde eu vou buscar? E aí entra a tua pergunta, Nete, como que eu faço? Porque eu tinha me anotado aqui um ponto, eu fui educado assim, ok, mas eu vou me colocar nesse papel de vítima a vida inteira, eu sou assim, eu fui assim, eu sou passivo, assim, eu não tenho como fazer nada diante do que fizeram comigo. Então, o que eu faço com o que me acontece, ou o que fazem comigo, né? E esse que fazem comigo, de alguma forma, ele toma uma proporção diferente na comunicação não violenta. Claro que a gente não pode tirar os impactos das ações, vamos dizer assim, alguém estuprou alguém, né? As ações que de fato geram assim um impacto muito forte, ok, né? Algo que é feito pelo outro. Agora, nós temos por hábito colocar a culpa no outro, né? O outro que nos tirou do sério, o outro que desestabilizou. Então, é a tendência natural. E aí, o que fizeram comigo reduz muito a lista de coisas que fazem comigo. Porque muitas das coisas, falo aqui principalmente da vida adulta, porque na infância ainda tem outros fatores aí que se colocam, mas é de fato o outro que faz as coisas comigo? Ou é eu que estou dando este poder ao outro? Onde entra o meu protagonismo, a minha
decisão, a minha força. Vou pegar um exemplo do mercado de trabalho, vamos pegar um ambiente profissional. Daí, quantas reclamações recorrem, são ditas em relação ao chefe ou ao líder, né? Porque o líder faz isso, o líder faz aquilo, o líder me deixa de tal forma, né? Ok, o líder tem a postura dele, mas onde entra a minha parte, né? O quanto eu permito que isso me abale, me impacte, e a minha decisão de ficar ali. Porque a CNV, num dos estágios, ela trabalha muito forte a autorresponsabilidade. A minha responsabilidade sobre o que eu sinto, sobre as minhas necessidades, sobre o que eu faço diante do que eu presencio, do que eu vivencio, do que eu observo, do que me acontece. Né? Posso fazer veio uma frase que eu li outro dia, que eu não vou saber a autoria, nem sei se existe uma autoria específica, mas eu achei muito interessante, que é como eu posso reclamar da bagunça que o vento fez se fui eu que abri a janela. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Eu vou olhar, nossa, olha o que o vento fez aqui. Quem abriu a janela? Quem permitiu o vento entrar? Como eu participo muitas vezes de uma sociedade, de uma cena, de uma situação que produz uma violência. E eu acho que isso vem muito ao encontro quando a gente pensa em permissividade, né? O que você não falou disso, o que eu permito. E eu me lembro um tempo de empresa, assim, trabalhava com um gestor, e nós começávamos a reunião e eu sempre dizia para ele, as coisas aconteciam, às vezes se repetiu, e eu dizia assim, olha, as pessoas fazem com a gente exatamente o que a gente deixa. Porque é isso, né? É a janela que eu abri, é o que eu permito, mas, Luciana, quando a gente fala de autorresponsabilidade em relação a essas escolhas, e daí talvez as pessoas que estão nos ouvindo possam pensar assim, mas quais as escolhas que estão ao meu alcance? Porque, vamos lá, por mais que às vezes eu quero estar ali, centradinho, né, sabendo que é eu que escolho, mas quais as escolhas que estão ao meu alcance? Porque dependendo do contexto onde a gente está, e daí eu fico pensando também, a gente trazendo para as relações familiares, nas relações de emprego, ok, eu não quero este lugar, eu pego, fecho a porta e vou me embora, e vou arrumar outro serviço, talvez pode até não ser a mesma qualidade do serviço que eu tô agora, mas eu vou ter um ambiente melhor do ponto de vista de vida, mas na família às vezes é um pouco diferente, né? E daí como é que a gente conseguiria talvez trazer esses pilares, essa maneira da gente incorporar a CNV nas relações de família? Porque eu acho que é muito mais difícil, né? Sem dúvida, até porque quebrar o vínculo familiar do dia a dia não é tão simples, e né? nem todas as pessoas conseguem e querem. Um ponto que eu acredito que já ajuda bastante é a gente não dar o direito do outro nos definir. Então, assim, conflitos vão existir em todos os espaços. Agora, quando você escuta, porque tu é muito burra, porque tu é muito isso, tu é muito... Eu não sou isso. Ter dentro de si, olhar para si, se perceber, entender o que eu sou, quais são minhas intenções, se olhar de uma forma mais amorosa, né? E não entrar, não entrar, mas tentar criar ali uma cortina, uma proteção que não dê tanta força àquelas pessoas que estão naquele espaço que são diferentes, porque a gente não muda o outro. E eu ia fazer o movimento contrário também, da mesma forma, não olhar para o outro quando ele comete algum deslize e definir a personalidade dele enquanto aquilo ali. Então, assim, ele tropeçou e como tu é estabanado, como tu é desastrado. Não definir. Né? O excesso de crítica. E eu tô falando uma coisa boba, mas assim, poderia ser um erro, uma situação complexa e tal, assim, olha, nesse momento você agiu de forma imatura. E não dizer, você é imaturo. A rotulação, a crítica, a comparação, eu acho que são modalidades muito usadas. O ciúme, né? Essas coisas assim. A crítica é uma constante. Como eu me relaciono com a outra pessoa por meio da crítica àquilo que ela é, ao que ela faz, ao que ela usa. Há tantas coisas, né? Pode ser o cabelo, a roupa, o trabalho, qualquer comportamento. Acho que a crítica, ela é uma constante. E a crítica aparece como uma das coisas nesse modelo violento, no modo como nos relacionamos em sociedade. E como a gente convencionou realmente esse modo, o uso da crítica
aquela crítica destrutiva mesmo, se é que existe crítica construtiva, eu acho meio questionável, né? Também. Ou a comparação, assim, né? A comparação, né? E aí, esses dias li uma coisa também interessante que coloca o elogio, o uso do elogio como um ato muitas vezes violento. Um elogio. O elogio, porque por trás do elogio tem um comparativo, porque por trás do elogio tem o elogio a Cíntia, na verdade, para criticar a Cláudia. Isso é muito porque frequente. Elas estão sentadas perto. Então, muitas vezes nos ambientes de trabalho, né, se elogia alguém em público ou diante das outras pessoas, na verdade, e também para criar uma certa dependência e um certo controle. Então, eu te elogio e te mantenho controlada. E eu quero mostrar que é esse o molde de comportamento esperado, né? Então, eu atinjo todos os demais ao elogiar uma pessoa muitas vezes. E isso é mais forte do que uma crítica em público. Porque uma crítica em público, se aquilo for natural naquele ambiente, e for se a crítica acordado... for, como a gente falou, alguma situação e não uma pessoa, exato, ela vai ser mais fácil de administrar do que essa situação do elogio. Mas um dos pontos que eu me notei aqui enquanto vocês falavam é que a gente vai sempre para vencer a discussão, né? Ou para ter razão. E no momento que a gente coloca a intenção de resolver o que está ali, muda de figura. Por quê? Porque no momento que eu quero entrar no entendimento, que eu quero encontrar uma solução para aquele conflito, nós duas temos um conflito, estamos debatendo, tá ok? Até aqui nós percebemos que nós temos pontos de vista diferentes, mas daqui para frente, como nós vamos encontrar algum ponto em que a gente consiga resolver algo, né? Então, no momento que a gente vira a chave e pensa na solução daquilo ali, muda completamente, porque a tendência é a gente parar na metade do caminho e ficar só insistindo no erro, culpando a outra pessoa, que eu acho que também é uma constante. Alguém tem que ter a culpa, você tocou nisso um pouco, né? Alguém tem a culpa, e a culpa sempre está no outro, e a gente tem uma fragilidade tão grande de lidar com essa coisa da autodefesa, né? Eu tô sempre na defensiva. Foi a primeira palavra que eu anotei aqui, defensiva. Enquanto a Cláudia falava na defensiva. E eu acho que vem, de novo, a Luciana antes fez assim uma bela abertura, levantando vários pontos assim. Mas aí voltando de novo às questões emocionais, né? Como movem, né? Como as questões emocionais, as questões pessoais, as nossas travas, as nossas fragilidades que a gente traz de tão longe, né? Como elas são uma constante na autodefesa. Eu preciso me defender quase que o tempo todo para eu sobreviver emocionalmente diante da sociedade, daquilo que os outros dizem. Então eu critico os outros, eu culpo os outros, eu faço um jogo o tempo todo, na verdade, o tempo todo eu estou me defendendo para eu ser bem vista, para eu estar bem, assim. Então eu preciso destruir a outra pessoa, né, para que eu me sinta bem. Isso é muito delicado. Porque... Quanto de armaduras a gente coloca em cima de nós para sobreviver ao medo de não sermos aceitos e amados? Tem relação direta com o que a Nete falava nesse livro do Cláudio Tebas, Ser Bom Não É Ser Bonzinho. E ele conta no início desse livro uma situação bem natural que já aconteceu com muitas pessoas no trânsito, que é um conflito ali no trânsito mesmo, um gritando com o outro e tal. Imagine um trânsito de São Paulo, né? Não tô falando do trânsito de Teutônia, que daí daqui a pouco já é exagerado, até entre aspas, o exagerado. Mas, e aí deu conflito ali entre um motorista que trabalhava como motorista e um outro, e ele, então, esse senhor que conta. E aí ficou aquela situação e tal, o cara saiu e foi uma série de ofensas, e passou o tempo e o cara decidiu voltar lá e tentar conversar, baixar o vidro, né? Tentar conversar, e foi conversar e foi perguntar como aquela pessoa estava, né? E o cara começou a falar, porque eu tô estressado, porque é isso, porque é aquilo, não aguento mais esse trânsito, não aguento mais trabalhar, são 12 horas diárias, o tempo todo isso e tal. E aí os dois começaram a conversar e tal, e aí ele foi no ponto onde esses motoristas de aplicativo se encontravam, então, e aí, final das contas, convidaram ele para vir no outro dia lá, tomar uma cerveja, conversar com eles. Por quê? Porque houve
o ato de escuta, né? Ouve o se importar com o outro, tentar entender a realidade do outro. Por que aquele ser foi tão agressivo? A que nível de estresse ele estava exposto? E então, se ninguém quebra esse círculo, a gente segue sempre debatendo, brigando e discutindo. Então, no momento que uma das pessoas baixa a guarda e busca mudar o tom, ir ao encontro de ouvir, de entender o outro ser, a tendência é que aquele outro ser, a tendência, claro que não há regra, a tendência é que aquele outro ser também mude e se comece o caminho para o entendimento. Agora, isso não é um caminho fácil. A prática, tanto que a CNV, eu falei aqui em ferramenta, mas na verdade ela é um estilo de vida, é um novo modo de pensar, porque não existe, antes eu não queria interromper, especialista em CNV, eu entendo que mesmo que façam uma especialização nisso, na prática ninguém vai ser especialista. No sentido de estudar. É um processo em que a gente vai, é um aprendizado realmente contínuo e é um desafio diário, porque nós somos humanos e nós somos reflexo da cultura e das nossas experiências anteriores. E para não dizer 100%, mas vamos dizer 99,9% provavelmente das pessoas são da mesma forma influenciadas pela sua cultura e muito poucas são as pessoas que tiveram referências diferentes. E aí a comunicação, Cláudia, é só um reflexo do ser humano, né? Porque o problema não é a comunicação, a questão está no ser humano. Era o que eu ia comentar quando você falou assim que é um estilo, que na verdade é um estilo de vida mesmo. Tem que querer, né? Tem que escolher. E você tem que porque isso já começa no pensamento, na forma de encarar pequenos acontecimentos que às vezes não tem outras pessoas envolvidas, que não tem nem comunicação, né? O que tu sente? Aquele episódio de domingo, que você vai na casa da pessoa, aí você quer montar um tererê, né? E aí você terminou de montar o tererê e você encosta com o cotovelo e derruba todo o tererê no chão da casa da outra pessoa. Não tem ninguém, você fez sozinho, não tem nem quem culpar, nem a balcão, nem coisa nenhuma. E aquilo pode ser eu tô fazendo uma situação aqui que pode ser para estragar o dia, né, gente? E aí, mas o que isso fez para mim? Né? Assim, o que eu quis dizer assim, é quando a gente conversa com uma pessoa que ela fala alguma coisa e você, né, quer debater, quer ficar chateado com aquilo que ela falou, tá, mas é o que ela falou uma flecha ou aquilo era uma pluminha e você é que estava com alguma coisa aqui já machucada e aquela pluma, você que recebeu aquilo como uma flecha, né? E só queria complementar assim que numa conversa eu entendo que uma das dificuldades é quando os pontos de vista são diferentes, que não se consegue aceitar que a outra pessoa pense diferente. Por que eu tenho que convencer o outro a pensar que nem eu? Que a gente quer ter razão. Né? Entende? Mas a razão é a razão. Ela é minha já. Mas é que a gente tem que ser amigo de todo mundo. A gente não pode brigar com o colega. E como não briga se tem opinião diferente, se a gente resolve as coisas na força? Quem fala mais alto, quem consegue numa reunião, né, daqui a pouquinho ser o centro, mas quando a Cláudia traz esse exemplo dela ali do tererê, eu vou levar agora para o mundo corporativo e às vezes a gente tem que fazer mediação dentro da empresa entre gestor, colaborador, e daí tu vê muito essa dualidade que tu faz, porque às vezes um tá falando e o outro não está ouvindo o que está sendo dito. Ele quer realmente fazer com que o que ele entende que é o correto, que é o certo, prevaleça. E esses dias estava numa reunião de time, assim, e aconteceu uma situação que eu lembrei muito, assim, de como a CNV ajuda nesse momento. Por mais que às vezes tu não consegue estar ali consciente, pleno, mas tu escolhe não entrar para o embate. Né? Tu escolhe, assim, não, mas esse não é o momento de continuar esse assunto. E daí às vezes tu faz aquela pergunta, mas por que tu tá trazendo isso, tá dizendo isso? E quando a pessoa começa a trazer os motivos que fez ela, às vezes são coisas que não são daquele momento, não tem a ver com aquela situação, estão ligadas a outras coisas que não foram ditas, que não foram resolvidas no momento certo e vem para aquele lugar. Então assim, às vezes a agressividade, a maneira de falar, aquilo não é nem para ti, não é contigo, né? E é de um histórico passado, mas que
né, junto ali acaba aparecendo. Então isso também é importante quando a gente está consciente, entender, bom, tá falando se fosse eu, Cíntia, mas se fosse qualquer outra pessoa que estivesse nesse lugar, essa pessoa estaria falando a mesma coisa, porque isso não é para mim, não é para esse indivíduo. Isso é dela. Isso é dela, é dessa situação, é isso que ativou ela, é um gatilho. Então eu tenho assim tentado cada vez mais exercitar também, olhar, será que isso realmente é para Cíntia? Ou é para a pessoa, é o papel que a Cíntia está representando nesse momento, é onde eu estou, é nesse lugar, e se fosse outra pessoa também estaria ouvindo a mesma coisa, e daí tu consegue ver, não, isso não é comigo. E porque aquela pessoa está precisando falar isso daquela maneira. Aquela pessoa está precisando falar isso, sim. Por que ela traz isso, né? Eu vou muito nessa linha, assim, também. O que tem por trás dessa fala, né? Que ela tá realmente trazendo sentindo algo dela. E não é ser complacente com tudo, não. Ou então se omitir, né? Porque talvez alguns possam estar dizendo, tá, mas então eu tenho que fazer o tempo todo o papel de psicólogo e ficar ouvindo e aceitando o outro. Compreendendo. Né? Mas aí a gente cria um outro problema, porque assim como quando eu vou falar, eu tenho que cuidar, eu tenho que pensar que eu, né, no outro e respeitar e entender o que o outro tá falando, mas assim... Aquele que fica muito em silêncio, que vai ficando complacente, ele também está sendo violento na comunicação, porque ele não está comunicando o que ele precisa, não está comunicando as suas necessidades, está sendo violento consigo mesmo, como a Luciana falou, mas com os outros também, porque eu entendo que talvez até muito dessa postura já tenha feito parte da minha vida. Quando você quer ser aceito num ambiente, quando você quer ser amado, e para isso você e que para isso você tem que imagina, tá? Imagina, isso é uma imaginação minha, individual. Imagina que tenha que ser de determinado jeito, que eu tenho que me comportar de determinada forma, que eu tenho que ter os determinados resultados, notas, desempenhos e enfim, postura. Para ser amado. Para ser amada e aceita. Mas assim, isso é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Essas regras não existem. A sociedade pode ser, mas eu sou adulta agora e tenho isso na minha cabeça. Então, eu vou me comportando assim e para atingir determinada perfeição imaginária, o que a gente faz, né? O que eu já fiz, enfim. Ficar completamente omissa, sem manifestar várias queixas e problemas. Prefiro não falar. Para evitar o conflito. Só que eu não dei oportunidade para outras pessoas identificarem que elas estavam me agredindo, me forçando a situações que eram desagradáveis, fazendo eu, daqui a pouco, ter programas, enfim, movimentos que não eram mais compatíveis com o que eu queria fazer, mas eu, né, mantinha fazendo. Até o momento que acontece? A Cláudia não aguenta mais, né, porque a gente chega num limite de não ser quem se é e de se manter dentro disso. E aí... Não, então deu, chega, não posso mais me manter assim, então tchau. Não brinco mais. E aí, assim, eu tenho o direito de fazer isso, de botar um fim em relações de trabalho, relações de amizade, enfim. Claro que eu tenho o direito de fazer isso. Mas eu também sei da minha responsabilidade enquanto omissa, porque a outra pessoa não teve nem condições de perceber. Então, ficar em silêncio também não é acontece em relacionamentos, né? Sim. Hoje, quando eu dou os treinamentos de CNV, eu escuto muitas vezes a pergunta, tá, mas como eu faço isso se a gente nunca conversou? Né? Como que como que começa a fazer isso? Por quê? Porque se eu não inicio esse diálogo de sentimentos, de expor os sentimentos, de pensar sobre as necessidades, expor as minhas necessidades, entender as necessidades do outro desde um princípio, o movimento ele precisa ser muito maior para eu inserir isso na minha rotina, sem que isso gere um conflito. Exatamente, porque na relação, por exemplo, nas relações de casamento, ou enfim, de namoro, o silêncio, ele é reconhecido como uma maneira de punir a outra pessoa. Não vou falar contigo, eu vou te punir, vou te fazer sofrer para que você veja, sei lá, que eu tenho razão, ou que você fez. Mas não era bem isso que eu me referia, não era no sentido de fazer o silêncio como um castigo, mas era assim, de não manifestar e de ir me adequando àquilo que eu imaginava que a outra pessoa queria. Mas o silêncio, o teu silêncio, ele causa um sofrimento na outra pessoa, porque ela não consegue te acessar mais, de certo modo.
Não Depende da situação, porque varia, talvez certo. se esse conflito não existe, teoricamente, não parece existir. Não, Isso, existir, pra outra- ele existe. Não, mas Só o talvez conflito ele não é interno. consciente e Entende? identificado. O conflito É, interno, sim. porque a outra pessoa nem percebe por conta de eu estar fazendo aquelas, enfim, desempenhando o papel que eu imagino que ela queira que eu desempenhe, então, sim, entendeu? é. Não é que eu ficasse Mas em enfim, silêncio. às vezes, ok. Mas isso Né? que você Existem falou é formas verdade, de silêncio, que é uma forma de mas o castigo, silêncio, é. sim, ele é uma forma de punir a outra pessoa. Né? Às Não vezes, assim, falo mais adultos, contigo. pai ou mãe, se fecham e não falam com a criança. Não é? Até ela pedir desculpa. Sim, e, enfim, é humilhante. Ou às vezes o homem não fala com a mulher não fala com o homem, cria-se um silêncio e se impede a comunicação. Isso é uma comunicação, Sim. né? É uma maneira de se comunicar, Mas se mas impede usado verbal, como né? uma punição, um castigo para outra pessoa. E aí, claro, se impõe um sofrimento muito grande. Né? Mas tu vê como isso é delicado quando tu traz isso, eu fico imaginando, porque a gente também, às vezes, usa e tem alguns chavões, né? Fica de boca calada que tu evita incomodação. Né? Mas tá doendo por dentro. Mas Boca aí fechada que não tá. entra mosca. Boca fechada não entra mosca. Mas se tá doendo por dentro, Por dentro, ferrou. e esse é o ponto, porque às vezes a gente diz, não, eu não vou discutir, agora não vale a pena. E claro, tem momentos que realmente não vale a pena, porque a pessoa não tem nem lucidez para entender o que tu vai dizer. E que não vai ter escuta. Não, esse é o ponto. Mas eu acho que vem uma coisa, realmente, a gente precisa observar muito qual é o momento que tu deve, né, expor, que a gente precisa falar. Estudar como fazer isso, porque aquele exemplo que a Cláudia deu antes, entre o dizer você é mentiroso, ou você nesta situação teve uma mentira, ou faltou-se com a verdade, é muito diferente. Isso. E aí, para isso eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso querer. E não é só, porque o querer, não basta querer e, eu vou trancar, não vou dizer. No momento que tá machucando lá dentro, tá fervilhando e em algum momento vai sair. Só que também não adianta sair gritando tudo que vem. Porque aí, com certeza, a violência vai estar presente. Eu achei que hoje a gente ia vir aqui e a Luciana ia nos explicar como gritar com jeitinho. Mas não é o caso, tá bom. Mas uma regra que eu acho bem importante, assim, pra gente tentar não acusar outra pessoa, ou então, enfim, usar a regra do grito, do silêncio, todas essas coisas que emperram a comunicação, e ainda assim conseguir comunicar, é aquele pressuposto de partir do eu, né? Eu sinto. Ao invés de, Cíntia, tu, né? Cláudia, né? Tu... Fala agora! Aproveita! Depois da gravação. Eu não me senti bem. Eu fiquei chateada. Não é tu que me irritou. Eu fiquei remoendo. Eu fiquei incomodada. Eu fiquei irritada. Mexeu comigo. Eu tive a impressão, eu imaginei, eu concluí. Eu percebo. E eu sinto. É muito da gente. Eu me senti mal, né? Então eu evito rotular, dizer que tu me deixou mal, tu me deixou péssima. Né? É diferente. Acusar e rotular outra pessoa. É diferente. Por meio da linguagem, a gente consegue fazer com que esses diálogos sejam um pouco mais tranquilos. Mas o que fundamentalmente a gente precisa treinar é ouvir mais. E ouvir verdadeiramente, ouvir tentando entender o que o outro está trazendo, prestando atenção. Porque o natural e que gera muito conflito é a gente ouvir pensando em responder. Então eu começo a escutar a fala da Cíntia, já estou pensando. Enquanto vocês falam o tempo todo, eu estou pensando no que eu vou falar. E me defender. Exatamente, o reflexo natural do ser humano, de se defender. Aqui a gente não está num conflito, mas assim, isso é tão automático que eu tenha percebido. Não, eu não sinto, eu não me sinto em conflito. Então, nós estamos conversando muito bem aqui. Eu penso fazer às perguntas. Vezes a pessoa diz, mas se a outra pessoa não fala, não se expõe, ou não... Às vezes nem está aberta para o diálogo, né? Daí como é que eu vou... Perguntar é sempre dar para outra pessoa a possibilidade dela falar, e aí você tem a oportunidade de ouvir.
E não necessariamente tem que aceitar aquilo, ou como eu quero dizer, vamos dizer, se eu falei algo e a Cláudia se sentiu ofendida, Agora e a Cláudia vai chegar e vai me dizer, eu me senti ofendida com a tua fala. Eu não preciso me sentir culpada por isso, porque não quer dizer que eu de fato ofendi ela ou tive a intenção de ofendê-la. Talvez o que aconteceu é que ela se sentiu ofendida a partir da expectativa que ela tinha criado, das experiências anteriores dela, onde quando alguém usava esse tom de voz, era alguém gritando e xingando, era alguma cobrança. Então, todas as experiências que a Cláudia teve antes vão impactar na forma como ela recebe as informações. Então, não quer dizer que se ela está me dizendo que ela se sentiu ofendida, que eu agora vou me sentir culpada ou vou me sentir cobrada. Não, eu vou expressar que, de fato, eu não tive a intenção de ofender. Eu peço desculpa se isso aconteceu nesse processo, se essa situação provocou esse sentimento em ti, mas não foi minha intenção. E no momento que eu expresso que não foi minha intenção, a gente já está num outro nível de diálogo. Mas isso é muito difícil chegar, né? Por isso que eu até separei aqui no livro. A cara e dizer, a Luciana é sempre assim. Mas assim, ó, aqui no livro fala, né? Antes eu disse que não é uma... Eu usei o termo ferramenta, mas não é tão simples, não é uma fórmula de Bhaskara ou qualquer outra. Na verdade, é um caminho. É um caminho e é sobre aprender, arriscar, tentar e não desistir. E é uma arte que envolve risco. E o que provavelmente, o que eu compreendo, o que eu interpreto a partir deste uma arte que envolve risco, por quê? Porque eu estou me expondo. Em muitas situações eu exponho meus sentimentos, eu exponho minhas necessidades, então envolve um risco à medida que a gente não sabe o resultado daquilo ali. E eu preciso ter muita coragem para fazer isso, porque a gente não foi ensinado e não existe a cultura de expormos nossos sentimentos. Sentimento a gente esconde, né? Ainda mais se for o sentimento taxado como negativo, enquadrado como negativo. Eu gostei que tu falou, Luciana, que a gente não sabe como que vai terminar, né? Mas a comunicação violenta a gente sabe como termina, né? Um oprimindo o outro, um magoando o outro. Quer dizer assim, a gente... Sabe aquela história de um não eu já tenho? Então assim, aqui a violência a gente já tem. Vamos tentar outra coisa. E cada sementinha vai gerar resultados. Por isso que, como é um caminho, se vamos dizer que eu me proponha a, durante uma semana ou durante um dia, durante algumas horas, tentar não julgar ninguém. Tentar não reclamar de nada, porque o hábito que a gente tem de reclamar, ele se torna um conflito, logo. Por quê? Porque eu reclamo que ninguém me ajudou a realizar essa tarefa, fiquei 2 horas a mais no escritório. Quem poderia ter me ajudado? Eu estou me referindo a essas pessoas. E aí surgem as fofocas, surgem as mágoas, surgem o dito pelo não dito. Luciana, eu acho que você mencionou uma palavra muito importante, que eu acho que a gente falou o ciúme é uma forma de violência, a inveja é uma forma de violência muito forte, o ciúme, a inveja, a crítica muitas vezes é uma forma de violência, mas você falou de uma outra agora que eu acho que assim está no topo assim das mais, a fofoca. A fofoca é uma das formas mais violentas das pessoas se relacionarem. E tem gente que pratica a fofoca como um modo de vida. Um esporte. Um esporte predileto, porque assim, é o que mais faz para tentar sobreviver emocionalmente, porque a fofoca é um meio de destruir a outra pessoa, a moral da outra pessoa, as habilidades da outra pessoa, e eu me senti um pouco melhor diante daquela outra pessoa de quem eu estou falando mal. Então a fofoca, ela é algo tão desprezível culturalmente falando, em que as pessoas se apoiam para tentar sobreviver emocionalmente, né? E não parece, ela parece tão inocente, né? Parece que permeia todas as relações, assim. E não tem consciência, provavelmente, das suas próprias habilidades, né? Porque eu vejo a pessoa que tem essa necessidade tão forte, talvez, uma das hipóteses é que ela... tem essas carências, né? Uma necessidade insegura, né? O ciúme, a inveja por trás e da fofoca tem personalidades absolutamente inseguras consigo mesmas, que não reconhecem o próprio valor
e apenas conseguem sobreviver destruindo o valor da outra pessoa para que elas consigam minimamente se sentir bem. E é muito violento, apesar de não parecer, porque a gente se baseia muito na violência como um ato físico. E a violência não é apenas ato físico, a violência é moral, a violência é psicológica, a violência está presente nessa sutileza, na maneira como a gente age, convive diante das outras pessoas, falando, criticando aquilo que elas são. Que elas o maior fazem. Percentual de ocorrência de violência é não física, né? Se a gente basta observar um dia da nossa vida, né? Quantas violências físicas de fato acontecem com a gente, né? Agora, os outros tipos de violência, eles se apresentam. Sim. Mas, Anete, eu considero bem importante a gente, com essa questão dos sentimentos que você trouxe, a gente destacar um ponto importante para que quem está acompanhando e é leigo na CNV não se sinta mal no sentido de ouvir, eu senti inveja, então eu sou uma pessoa ruim, eu fiz fofoca, todos nós... isso é humano, todos nós vamos em algum momento sentir inveja, vamos em algum momento sentir raiva, vamos sentir ciúme. Pode botar no plural, alguns momentos. Muitos, claro. E antes, quando você disse vamos praticar por um dia, eu pensei por 1 hora, assim, né? Não, 5 minutos. Vamos começar. Não, vamos ser mais ousados na nossa meta. Aí mais 1 hora, não é nem mais 24 horas, né? Mais 1 hora, vai de... Mais 1 hora, deixa eu controlar. Tá que nem a minha dieta, né? Tantos dias, mais tantos. Educar o pensamento, o sentimento. Eu sempre digo, no consultório, assim, a gente resbala, a gente derrapa, né? A gente erra, mas o importante é a gente sempre de novo começar a decidir de novo. E aí como faz nesse momento? Eu me dei conta que eu senti inveja, ou que aquela atitude minha foi porque eu estava com inveja. Vamos olhar, aí como eu aplico a CNV, vamos olhar para essa inveja. Ok, eu senti inveja. O que me faz sentir isso? Porque muitas vezes a inveja, vamos pegar o exemplo assim, a Cláudia conseguiu comprar um carro novo, lindo, né? E eu senti inveja. Luciana, agora eu vou contar isso. E aí, o que acontece? Eu vou pensar, como eu resolvo isso? Cara, eu não quero mal. Eu não quero mal da Cláudia. Eu não tô chateada porque ela conseguiu. Na verdade, eu senti isso porque eu não consigo. Ou porque talvez eu não tenha me organizado para atingir esse objetivo. Você quer ter o que ela tem sem ter a organização que ela tem. E talvez eu queira andar, isso é muito comum na adolescência, né? Os rapazes, principalmente, né, querem andar com carrão para impressionar, para serem vistos, para serem admirados. Então, talvez eu esteja em busca dessa admiração que me falta. E eu faço essa conexão com o carro. Sim. Porque no momento que ela compra um carro, ela é percebida em espaços que antes talvez não era. Então, é muita coisa envolvida. Mas às vezes assim, eu acho nas relações de trabalho. Mas é pensar em mim, né? Me analisar. Sim. Faz uma autoanálise. Porque não é que eu não posso sentir, é natural, eu vou sentir. Mas o que isso diz sobre mim? E aí, sim, eu não vou tirar o cara. Cláudia, eu vou pensar se de fato eu quero um carro. Se é o carro que eu preciso. Se é outra coisa, e o que é. E aí sim, eu vou tentar organizar o meu pensamento, o meu planejamento, para ir em busca daquilo que eu preciso. Luciana, tudo isso que você está falando é muito bom, muito importante, mas era muito mais fácil tu olhar para mim e dizer assim, deve ter feito rolo, tá saindo com alguém que pagou esse carro para ela. Não é isso que ia acontecer? A inveja, fofoca, não, né? Entende? Então, assim, a solução mais fácil é explicar por que eu não consegui. Em vez de olhar para si e fazer uma análise, era mesmo que eu queria ou agora eu olhei, né? Não, agora eu gostei muito disso, assim, mas veja bem o exercício que você tem que fazer para não cair nessa simplicidade que foi o que eu falei. Ser assim, simplório mesmo, de simplesmente dizer, não, ali tem alguma coisa errada, a Cláudia deve estar fazendo, porque não é possível. E a gente tem que lembrar que ainda tem as redes sociais para potencializar tudo isso, né? Então, assim, as nossas percepções são de flashes, são de frames da vida do outro. E a gente precisa ter muito equilíbrio, muita consciência, muito autoconhecimento para não cair, porque é muito fácil cair nas tendências. Agora porque todo mundo está fazendo determinada coisa, eu também quero, eu também vou.
mas será que de fato eu quero aquilo ali? Eu não sabia que eu tava precisando de uma harmonização facial, né? É. Eu não sabia. É que nem os maridos, né? Eu não sabia que eu não sabia. Antes de casar não tinha problema nenhum. Agora não sei mais caminhar, não sei comer direito, não sei nada que eu faço certo. É mais ou menos isso. Sim. Alguém achando uma coisa pra te mostrar que também precisava. Vocês leram As Guerreiras da Paz? Um livro que é uma autobiografia. A Arte da Guerra, eu só li. As Guerreiras da Paz. É uma autobiografia da mulher que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2011. Ela se chama Leymah Gbowee, Gbowee, ela é da Libéria. A Leymah Gbowee, junto com 2 outras mulheres, elas ganharam o Prêmio Nobel da Paz, e o livro se chama As Guerreiras da Paz, porque essas 3 mulheres mobilizaram um país para acabar com uma guerra civil que durava 10 anos num país. E a chamada do livro é As Guerreiras da Paz, que é o título, como a fé, a solidariedade e o sexo acabaram com a guerra de uma nação. E todo o movimento delas foi um movimento pacífico. Isso me lembra, porque elas eram seguidoras, né, do pensamento da não violência de Mahatma Gandhi, né, que depois, né, Nelson Mandela, tudo isso que é tão interessante, essas histórias, mas a Leymah, ela era uma seguidora disso, e aí elas juntaram mulheres de diferentes tradições religiosas, sobretudo muçulmanas e cristãs, porque elas diziam que elas estavam cansadas de verem suas filhas sendo estupradas na guerra, e os seus meninos, ainda crianças, irem para a guerra, e terem membros do corpo amputados pela guerra. E aí elas começaram uma mobilização muito pacífica, porque elas sentavam. Vinham mulheres de todos os cantos do país e elas sentavam. E aí elas iam se aproximando do palácio e diziam que, porque era uma guerra de milícias, quem estava no poder contra quem não estava no poder, que queria ocupar o poder, né? E aí uma nação em guerra. Elas foram tomando o espaço, o país, sempre sentadas, até que um dia, então elas foram negociando, até que um dia elas conseguiram então mobilizar os opostos ali, né, a política, né, os diferentes partidos, digamos assim, né, para uma reunião. E aí elas ocuparam o palácio e sentaram em todos os espaços vazios do palácio, nas escadarias, no saguão do palácio, de modo que ninguém mais conseguisse sair da reunião. Então elas disseram que elas só sairiam dali quando a guerra acabasse. É muito bonita, porque é uma biografia, essa história, e aí, nesse dia, a guerra acabou. Meu Deus, que emocionante, estou toda arrepiada. É um livro que vale muito a pena ler. Eu lembro que quando eu conheci o livro, eu depois comprei vários, eu dei de presente. É uma história... Por que eu gostei? Porque, são mulheres que se mobilizam de forma pacífica para acabar com uma guerra de uma nação que durava tanto tempo. E para a gente ver como é possível fazer movimentos de pacificação de grandes instâncias. E sem violência. Sem violência. E se isso é possível, isso também é possível dentro da nossa casa e nas nossas relações de trabalho, porque há jogos não violentos, né? Há brincadeiras não violentas, há modos de a gente se tratar de forma não violenta. Eu acho essa história para mim muito inspiradora, e, enfim, para nos dar um alento e pensar, poxa vida, isso é possível, já foi possível em outros lugares e países, e aqui também, né, é possível. Tem um ponto que, quando tu traz isso, só que tem que ter a intencionalidade, tem que querer. Tem que querer, tem que ter querer, a energia que propõe. E daí volta pro ponto que a Luciana começou quando ela fala de autorresponsabilidade, porque quando eu tenho noção do que eu sou capaz de fazer, e qualquer atitude minha, o que ela gera, eu escolho, né? Eu posso escolher fazer movimentos pacíficos ou eu continuo me relacionando. Na psicologia a gente diz que a gente precisa desejar. Desejar. A gente precisa mobilizar o nosso desejo, ter uma persistência no caminho, como a Luciana disse, ter uma persistência no caminho. Eu quero agir de outra maneira. Eu vou tentar fazer isso hoje, né? Ou na próxima hora. A gente derrapa, mas a gente tenta de novo, né? Eu trago essa obra da Elisama Santos, Por que Gritamos? E para mim é
a essência pura da CNV, né? Mesmo que talvez alguns não classifiquem assim, mas fala da educação não violenta. E para quem é pai ou mãe, ou mesmo líder, quem sabe, num espaço de trabalho, ou em qualquer local, quando formos gritar e responder essa pergunta, por que eu estou gritando? O grito, ele diz algo sobre mim. E aí, se a gente for olhar, aqui olha muito para o aspecto das crianças, né? Pai e a mãe gritando, os cuidadores gritando, o professor gritando. Esse grito deste adulto, lá no fundo, é o grito de uma criança que ouviu muitos gritos, que não pôde gritar, que aprendeu que é no grito que se resolve. Então, daqui a pouco o pai ali repreendendo o filho porque quer a casa organizada. A questão não é a casa organizada. A questão é que aquele pai aprendeu que ele precisa de respeito absoluto, que as crianças se calam, que as crianças não respondem para os seus pais. E agora que ele é pai, justamente na minha vez, né? O mundo mudou. Na minha vez o mundo mudou, agora não posso como diz o Dado Schneider. Na minha vez mudou, né? Então, eu precisava gritar a referência que a gente teve foi essa. E aí, no momento que eu estou gritando, o que isso diz sobre mim? Qual é a minha necessidade? Será que eu não preciso pegar só o travesseiro e dormir? Só me alimentar? Só tomar uma água? Só parar de trabalhar? Só refletir? Né? Tem tantas coisas que eu posso fazer. E é uma literatura que vale muito a pena. Recomendo para todos que desejam iniciar o caminho da CNV. Agora a pessoa deve estar se perguntando, mas por quê? Por que eu vou praticar a CNV, né? Já que os outros não vão mudar. Por quê? Não é esse um dos princípios que a gente não deve ter a expectativa de mudar os outros. Porque quando a gente muda, a gente aprende isso na terapia de grupo, não é? Isso vale para terapia familiar, isso vale para qualquer processo, por exemplo, terapêutico, que quando uma pessoa numa família começa a fazer terapia, todos os outros mudam. É preciso, porque a regra do jogo é um muda. Movimento. Aquela pessoa não se comporta mais daquela mesma maneira, como antes, não colabora mais para aquele movimento que era aquele fluxo, né? Naquele grupo. Quando uma pessoa muda o seu lugar, todo mundo tem que se readaptar. Ocorre a influência, né, natural dentro do processo, mas eu não consigo pegar e mudar a net. Não posso mudar outra pessoa. A única coisa é que se eu mudo, isso exige uma readaptação do outro, né? E o que se ganha aplicando a CNV? Paz, tranquilidade, autoconhecimento, autocontrole, escolhas melhores, porque eu vou parar para pensar mais sobre os meus sentimentos, as minhas necessidades, e no momento que eu entendo as minhas necessidades, eu vou buscar soluções, tomar decisões pensando nisso, e não para agradar o outro, ou para atender o outro, ou porque culturalmente todo mundo está fazendo. Gente, nós estamos conversando há 1 hora. Sério? Acho que estouramos o tempo, o maior podcast. Mas eu acho que faz todo sentido quando a gente está falando de comunicação não violenta, a gente não violentar o tempo, as nossas ideias. E eu vi super importante, porque esse processo também de escuta, né? Vocês falando aqui, eu ouvindo, tentando trazer para a vida, porque acho que quem está nos ouvindo também vai fazendo essa analogia, assim, como é que eu tô no meu dia a dia, o quanto eu realmente estou ouvindo o outro, né, de forma generosa, sensível, que não é fácil. Né? Então, que fique um alento, não é fácil, mas é possível. Como eu faço diferente? Primeiro, vai estudar. Segundo, dá um passo por dia, todo dia, alguma coisa. Tem muita coisa que a gente pode procurar no YouTube e em outros lugares onde são ensinamentos sobre comunicação não violenta, né? Vale muito a pena. E se é para tua empresa, chama a Luciana para fazer um treinamento para a tua equipe. Isso mesmo. Bacana.